Boa noite, irmãos. Vamos tomando os nossos lugares para começarmos nosso culto. Vamos abrir nossas Bíblias para o Salmo de número 117. Os irmãos só estavam organizando ali umas coisas na transmissão. Estamos, então, dando início ao nosso culto e vamos começá-lo lendo o Salmo de número 117. Vamos ler o Salmo inteiro. Vamos nos colocar em pé, por favor, e nós vamos ler juntos Salmo de número 117. Depois, antes de cantar, nós vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso culto. Salmo de número 117, a palavra de Deus nos diz assim, vamos ler todos juntos? Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Quando eu era menino, deve fazer bem uns 20 e poucos anos, nós cantávamos um corinho que era baseado nesse texto aí. Vamos fechar os olhos, curvar as cabeças e vamos pedir as bênçãos do Senhor para o nosso culto. Nosso bendito Pai, que privilégio nosso podermos estar mais uma vez juntos na Tua casa para adorarmos o Teu nome. Como acabamos de ler, Pai, o Senhor é digno de ser louvado, adorado, exaltado, e queremos fazer o nosso melhor nessa noite para a Tua exaltação. Pai, que o Espírito Santo nessa noite tenha toda a liberdade para, através dos cânticos, das orações, do ensino e pregação da Tua palavra, falar e abençoar os nossos corações. Que todos nós saímos daqui hoje edificados pela Tua palavra. Abençoe o Teu povo que se reúne aqui, aqueles que nas suas casas estão assistindo, meu Pai, que todos possam receber uma bênção especial do Senhor. Obrigado por esta igreja, obrigado por esse lugar em especial que o Senhor tem separado para nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Abençoe os irmãos que não puderam vir, que o Senhor cuide de cada um, abençoe o nosso pastor, sua esposa, seus filhos, que a bênção do Senhor esteja sobre os teus servos, é a nossa oração. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, Pai. Vamos cantar ao Senhor com as irmãs. Graças a paz, irmãos. É com muita alegria que estou aqui essa noite, louvando a Deus. E é muito bom ter a companhia dos irmãos também para louvar. Essa próxima canção fala como que nós somos corpo. E num culto de oração isso é tão importante. Eu estava vendo que as irmãs estavam se reunindo também para oração. É tão bom ter com quem se ajuntar e louvar a Deus e poder pedir a Deus. Então, que nós possamos louvar o Senhor de todo o coração essa noite, amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. A próxima canção, ela se chama Consagração. E é um momento também de entrega de dízimos das ofertas, mas que além dos dízimos das ofertas, que nós possamos entregar o nosso coração, sabendo que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus a quem nós podemos confiar e que é o nosso Pai. Então que nós possamos consagrar a nossa vida a Ele. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei
Senhor, meu Deus, meu Pai, que teu nome seja louvado e engrandecido por toda a terra, e em que em nosso coração o Senhor seja o Rei. Tu és digno, ó Deus, de ser exaltado, de ser louvado e bendito. Obrigado, ó Deus, pelo teu sacrifício vivo que nos tornou corpo, que nos tornou um. E nos permite estar aqui essa noite, Senhor, te louvando, te adorando em liberdade, Senhor, na liberdade que há no sangue de Jesus derramado, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor. Sê conosco em nossos corações e abençoa cada família aqui representada, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. É bom ter a Rafa de volta. Estava de quarentena nos últimos dias com Covid. Ela, o pai, a madrasta. E agora o Dimitri termina amanhã, né? Parece que eles vão ter que adiar o casamento em pelo menos um... Não vai? Não tem 6 meses de adiamento, não? Ah, coisa da minha cabeça. Eu pensei que ia ter que adiar pelo menos uns 6 meses, mas não. Graças a Deus, estamos juntos na casa de Deus e nós temos a bênção e o prazer de recebermos pela primeira vez hoje só a Ellen, né? Seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui, é convidada da Dani, né? Que hoje não veio, né? Aí manda um puxão de orelha para ela, viu, Ellen? Mas é um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Além dela, nós temos a mãe da Bia, que é só sorriso. Eu não sei para quem que a Bia puxou para ser mal-humorada desse tanto. A mãe dela, uma simpatia, ri o tempo todo. É um prazer ter Dona Ruth aqui conosco. Seja bem-vinda. Uma alegria ter. A senhora tem uma filha maravilhosa. A gente só brinca com quem a gente ama, né? Todo mundo nessa igreja ama muito essa menina. Prazer ter a senhora aqui, viu? Deus abençoe. A senhora está vindo para ficar agora, finalmente? Não. E o Mateus? Mateus, aqui na igreja é a primeira vez? Segunda. É bom tê-lo aqui novamente, viu, Mateus? Deus te abençoe, amigo da Gabi. Inclusive, você tem algum pedido de oração, passe para a Gabi. A Gabi está levando a sério, acho que o Kaique também, mas se ele não tiver, ele vai entrar também. Mas está orando de madrugada, todas as madrugadas eles estão orando. Parabéns, Gabi. E o Mateus também, né, Mateus? Muito bem, a Andréia tem uns avisos para passar e ela vai conduzir esse tempo de oração e logo depois ela vai passar a palavra para o pregador que todos nós, quando vimos, pensamos que era um visitante, né? Porque como diz o Gustavo, vem sempre mal arrumado, hoje vai pregar, o homem está parecendo, né? Parecendo um pregador mesmo, barbinha feitinha, cortou o cabelo. Eu achei que hoje era o casamento da Rafa. Falei, o padrinho chegou. Graça e paz, igreja, amém? Bom, você me desculpa, eu não sou brava, viu? Eu tive que ficar hoje. É porque ele chegou de visita, eu dei uma bronca na cozinha hoje. Ele vai achar que eu sou brava, mas não sou não. Viu? Brincadeira lá. Mas é que não podia. Então, gente, o que eu queria falar para vocês? Eu tenho 2 assuntos importantes. Primeiro, cesta básica. Nossa despensa está vazia. E tem muitos irmãos que precisam das nossas ajudas. Então, se você puder, traga alguma coisa para nos ajudar na cesta. Segundo aviso, o nosso fundo assistencial também está em baixa. A gente, com esse período de pandemia, a gente está pagando alguns tratamentos, medicação e até aluguéis. Então, se você puder contribuir, eu vou colocar na linha de transmissão, vou pedir para o pastor colocar na linha de transmissão o nosso pedido para o fundo assistencial. Então, esses são os nossos 2 avisos. E agora, se você tem uma causa que você queira um pedido de oração, vamos aproveitar agora, o Mateus vai dar uma força para a gente com o microfone. Qualquer pedido de oração, nós vamos orar. E eu vou falar para vocês, as nossas orações, é como o pastor Marcelo falou, né? A taça está enchendo e Deus vai enchendo aquela taça com os pedidos de oração. E Ele tem respondido. A gente tem visto isso. Hoje a Márcia deu um testemunho que acabou emocionando todas as mulheres lá, porque Deus
tem ouvido as nossas orações. E ela falou uma coisa muito certa. Não desista, vale a pena. Então, cada vez que ela falava vale a pena, então isso incentiva para que a gente realmente continue orando, porque vale a pena. Né? Então, se você tem um pedido, só levantar a mão que o Mateus chega aí. Irmã Didi. Ellen, muito bem-vinda, viu? Nós estivemos com a Ellen na casa da Dani e a gente conversou um pouquinho e foi muito bom ela ter vindo hoje. Fiquei feliz. Em primeiro lugar, mais uma vez, precisamos agradecer muito a Deus por estarmos aqui. É muito gostoso estar com os irmãos. E depois, não esquecermos de orar pelo colégio. Eu estou meio rouca. Pelos 250 alunos, que Deus possa multiplicar. Sim. Ele é o Deus da multiplicação. Amém. E toda a igreja está empenhada em orar por esses 250 alunos. Sim. E eu quero agradecer a Deus a vida dessa garota. Conheci agora de noite, primeira vez que veio aqui. E eu falei para ela, vai ficar aqui, hein? Não vai sair mais. É verdade, você pode ir em Didi. casa, mas vai ficar para sempre aqui com a gente. Vai ou não vai? Com a graça de Deus. E ela, como não podia ser, deixar de ser, como todos nós temos problemas, ela também tem alguns. E Deus sabe quais são os problemas dela e Deus vai resolver. Ele vai resolver, tá bom, Ellen? É só você confiar, tá bom? A igreja toda vai orar por Ellen, os problemas da Ellen, que Deus sabe quais são, tá? Sim. Obrigada. Mais algum pedido, gente? A Patrícia? Quero louvar a Deus porque a gente está aqui. E que doce presença do Senhor hoje aqui, né? Amém. Nossa, nas duas músicas eu falei, que coisa boa. Rafa, é tão bom te ouvir cantar. Bom demais. E estou feliz pela Ellen. A hora que eu olhei nos olhinhos dela, eu lembrei que ela era a amiga que a gente conheceu na Dani. Muito bom ter você aqui. E eu quero que orem. Vamos orar pela EBF, Escola Bíblica de Férias, 27, 28 e 29. Nós precisamos de muitas orações, né? Que Deus nos dê as crianças certas e que encha essa igreja de crianças, as pessoas que vão trabalhar, que haja um espírito muito bom de trabalho, de harmonia, né? E de muito cuidado do Senhor sobre a SBF. Eu estou muito, muito empolgada, eu quase não fico, né? Mas eu estou muito empolgada, essa noite foi difícil para eu dormir. Pensando nisso, né? Aí a Vanessa veio aqui, a gente já conversou um tanto de coisa, então é muito, muito bom trabalhar para o Senhor Jesus. Então vamos orar pela nossa EBF. Amém. Orar, ajudar e divulgar, irmãos. Tem muita criança precisando de ouvir de Jesus, gente. Vamos divulgar, isso aqui é um trabalho que nós vamos falar do amor de Deus. Então que muitas crianças possam ouvir do amor de Jesus. Amém. E a Rafa, né? Eu queria agradecer, né? Porque passou o Covid. Glória a Deus que esse Covid acabou. A gente está recuperando ainda. Pedir oração pela mãe do Dimitri e o irmão que testaram positivo hoje. E pedir também porque o Dimitri, a gente vai entrar com a documentação para um apartamento. Vai ver se vai dar certo. Glória então, a Deus, assim, vai dar, em nome de Jesus. Então, eu quero pedir para Deus colocar a mão, se for da vontade dele. E são meus pedidos. Mais alguém, gente? Não? Irmãos, vamos fazer um minuto de silêncio e a gente ora por todos esses pedidos. Eu sei que às vezes é difícil a gente lembrar todos, mas ore por aquilo que você esteja lembrando e ore por essa igreja. E eu queria pedir para vocês orarem também pelo pastor e pela Luciana, para que esse período de férias dele realmente seja um período de descanso, para que Deus restaure a saúde dele, ele está resfriado. Então, que a gente possa continuar orando pela vida dele, certo? Então, vamos fazer um minuto de silêncio.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Primeiro, grato, Senhor Deus, pela Tua presença na nossa vida, pelas bênçãos derramadas, por tudo que tem feito. Senhor, obrigada porque temos os visitantes na Tua casa e que o Senhor se agrade deles e que o coração deles esteja apto a ouvir a Tua palavra. Que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles, Senhor Deus. Cuida, Senhor, de cada pedido aqui alçado. Nós os entregamos nas Tuas mãos. Eu não vou citá-los porque eu corro risco de esquecer de algum. Mas o Senhor sabe todos os pedidos aqui. Então, que o Senhor cuide de cada irmão. Se for por um problema de saúde, que o Senhor restaure. Se for algum problema de relacionamento, que haja também a restauração. Se for, Senhor Deus, um problema financeiro, que haja abastança nessas vidas. Enfim, Senhor Deus, tudo aquilo que os irmãos pediram aqui, nós os entregamos nas Tuas mãos. Que haja, Senhor, um milagre. E nós cremos no poder do Senhor para as nossas vidas. Mas também entendemos que nem tudo que nós queremos é da Tua vontade. Então, que seja feita antes de qualquer coisa a Tua vontade na nossa vida. Senhor, mas que quando for feita a Tua vontade, se for um não, que o Senhor enche o nosso coração de paz. Que o Senhor enche o coração das pessoas que estão aqui de paz. Senhor, eu quero entregar cada pessoa de hoje que está aqui nas Tuas mãos. Abençoa cada família aqui representada. E queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar nas nossas vidas. Eu quero entregar a vida do Douglas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que não seja ele, mas que seja o Senhor falando através da vida dele. Que ele seja bênção na nossa vida. E que o nosso coração esteja aberto para receber as Tuas palavras. Senhor, fica conosco, nos dê uma noite realmente abençoada. Sê com o Teu servo, unge ele, Senhor Deus, e o abençoa da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus. Amém. Olha a elegância, gente. Eu acho que depois dessa eu vou ter que repensar como que eu estou vindo para a igreja, né? Aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas, eu sou casado com a Cíntia, pai do Davi, da Laura e da Letícia, e para aqueles que não me reconhecem, sou eu, viu? Pois bem, irmãos, da última vez que eu trouxe uma mensagem aqui para a igreja, eu tinha só o Davi e a Laura. Aí depois, nas férias do pastor, nasceu a Letícia. Eu não sei se da próxima vez também que eu vier pregando vai vir mais alguma coisa. Tá bom aí? Mas é isso, né? Muito bom estar aqui, é um desafio muito grande. Eu não sou pastor, mas eu creio que eu tenho algo para compartilhar que tem falado ao meu coração e, de repente, pode falar ao coração dos irmãos que estão aqui e aqueles que nos assistem pela internet e uns amigos que eu mandei para a lista de todo mundo lá para convidá-los a assistir. Hoje nós vamos falar um pouco do que tem nos influenciado. O que influencia o nosso pensamento e as nossas atitudes, as nossas ações? Gente, você mexeu isso aqui? Vamos lá. Isso. Eu trouxe aqui só algo para a gente refletir sobre design automotivo. Quem gosta de carro aí? O Honda Civic, não é propaganda, não. Eu não tenho Honda Civic, não. Em 2006 era esse design. Em 2015, esse outro design. Já 2021, esse outro. O que mudou? É uma evolução? Melhorou mesmo? Ou somos condicionados a mudar o nosso pensamento sobre o que é bonito, né? Alimentação. Quem se lembra aí que o ovo era ótimo, ficou terrível, colesterol, nossa, ninguém podia mais comer ovo, que fazia mal demais. E hoje já tem gente que fala que tem que comer 6 ovos por dia, né? Médicos falando isso, né? Afinal de contas,
A gente, ora, é influenciado a achar que uma coisa é boa, ora, influenciado para achar que a coisa é ruim, e depois volta. E a gente vai vai fazendo, tomando atitudes conforme isso, e nem se questiona por que a gente toma determinadas atitudes, né? Meio ambiente. Agora é a moda, né? Meio ambiente está em voga no mundo todo. Brasil, nem se fale, né? Eu não sei se todos estão acompanhando o que está acontecendo na Holanda. Na Holanda está tendo o maior protesto de agricultores que já registrou naquele país, um país desenvolvido. Por que eles estão protestando? Porque as medidas que o governo pretende tomar, elas vão fazer com que, as estimativas são essas, de que cerca de 30% dos agricultores tenham que buscar outra atividade. Por quê? Porque o gado libera nas suas fezes algo que é danoso para o meio ambiente, até mesmo, gente, não é brincadeira, até o pum da vaca, eles falam que, né, polui o meio ambiente e tal. Então, esse passou a ser hoje o vilão. E eu não sei se vocês também estão acompanhando o que está acontecendo no Sri Lanka, que é uma ilha que fica ali ao sul da África, que está a maior confusão lá, que eles botaram até o primeiro-ministro, não sei se lá é primeiro-ministro ou presidente, para correr. Ele teve que sair do palácio, o pessoal invadiu o palácio lá. E por quê? O que está em pano de fundo? Uma grave crise econômica. Mas por quê? Porque foram adotadas medidas de proteção ambiental que fizeram com que a produção diminuísse, os produtores diminuíssem. E o que causa? 30% na Holanda a menos. O que vai acontecer com o preço Isso não precisa ser economista, né? Vai acontecer com o preço dos alimentos? Subir. E depois? Fome, né? Então, nós somos condicionados. Então, hoje, a vaca, o boi, ele é um vilão. Sem entrar no mérito das escolhas, que eu acho assim, cada um faz a sua escolha e tem a liberdade para escolher. Mas, quando eu estava no colégio, não sei se tem algum colega meu de colégio assistindo, que eu mandei o link lá no grupo para eles, eu não me recordo de ter um vegetariano, e eu nem sabia o que era vegano. Então, isso deve ter, assim, eu não sou, né, tão velho assim, tem uns 20 anos. É um tempo considerável, mas muito pouco para a história. O que aconteceu de 20 anos para cá para esse tipo de mudança de comportamento na gente? É simplesmente uma evolução de preocupação com o meio ambiente ou estamos sendo condicionados a pensar algo? Ainda dentro da linha do meio ambiente, eu não sei se vocês também estão acompanhando, olha lá, pesquisas, isso em 2018. Pesquisadoras brasileiras no Rio Grande do Sul desenvolveram uma farinha de pão, uma farinha de barata para fazer comida de inseto. Em Portugal já tem um snack feita de inseto. Não sei se vocês estão acompanhando isso. E em Israel foi desenvolvido lá uma carne que é processada com um negócio de gordura animal, um caldeirão que sei lá o que é, com carne impressora 3D, diz que o sabor é igual. E isso daqui estão querendo vender como uma solução para o meio ambiente. E a gente? Faz mal, não faz mal? Vão começar a comer barata, né, farinha de barata ciméria, eles colocam até um nome bonito, né, são baratas cimérias da África e tudo e tal, ou a carne 3D num tonel que eles fazem lá, bota na impressora e você come. Aí eu pergunto a todos vocês que estão assistindo e aqui na igreja, o que o condiciona? Eu coloquei lá no início da apresentação o que influencia, e aqui eu coloquei o que condiciona. Condicionar é controlar o comportamento. Se vocês me responderem quanto tempo vocês gastam com essas coisas aqui, eu vou dizer como que vocês pensam, com um grau de possibilidade de acerto muito grande. Quanto tempo que nós estamos gastando com essas coisas aqui? E será que essas coisas estão condicionando o nosso pensamento? E aí a gente vai para o nosso texto de hoje, que é a reflexão. Já tem um tempo que o pastor João Marcos fez um estudo muito aprofundado do livro de Romanos. Não tenho a pretensão de acrescentar nada ao que ele falou, mas eu gostaria de refletir em Romanos 12, 1 e 2. Vou ler.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um texto super conhecido, mas extremamente profundo, e se a gente realmente colocá-lo em prática, nós teremos uma vida diferente. Paulo, ele faz um apelo para a gente. Ali a palavra rogo-lhes é um apelo, é uma insistência, é uma súplica. Gente, façam isso. Eu rogo a vocês, por favor, levem em consideração isso vocês. O quê? Pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é o sacrifício? Paulo estava escrevendo para quem? Para a igreja que estava em Roma, né? Isso. Estava em igreja em Roma. E lá tinha judeu, não tinha? Vocês lembram dos estudos aí do pastor João Marcos? Lá tinha judeu. Então eles estavam muito acostumados com o sistema sacrificial do Velho Testamento. E como que era o sacrifício no Velho Testamento? Alguém se lembra? Levava o quê? Um animal. Levava um animal, oferecia um animal a Deus, lá no templo. E era uma partezinha, levava o animal inteiro. Lá eles colocavam parte para queimar no altar e parte tinha outros fins. O sacrifício, então, era total do animal. Mas o que isso quer? O que isso remonta para a gente? Paulo está falando para a gente se oferecer como sacrifício vivo. Já não precisa matar o animal no altar. Por que não precisa? Porque Jesus pagou esse preço. Ele é o sacrifício definitivo, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. E a gente pode, num culto igual estamos aqui, nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável. E nesse apelo, olha lá, tem duas expressões ali que são importantes. Tem um portanto e pelas misericórdias de Deus. O portanto está ligando o que ele falou do capítulo 1 a 11, que está iniciando o 12 aqui, e pelas misericórdias de Deus. Quais que são as misericórdias de Deus? Porque ele está rogando pelas misericórdias de Deus para a gente apresentar. Quais que foram essas misericórdias de Deus? E o que é misericórdia? Misericórdia é uma atitude ou um sentimento de ajuda a alguém que não merece. Que misericórdia de Deus que foi essa para a gente? O que ele deu para a gente? Do capítulo 1 a 11, que ele fala, está lá, ó. Do capítulo 1 a 11, ele fala do perdão dos pecados. Deus nos deu em Jesus Cristo o perdão gratuito dos nossos pecados. Substituição por meio de Jesus. Quem que merecia morrer, estar distante de Deus, não era Jesus. Era eu e cada um que está aqui e você que está assistindo a gente pela internet. Adoção de filhos, gente. Ele perdoou e nos adotou como filhos. Essas são as misericórdias de Deus. O Espírito Santo como selo e penhor. Quem crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, tem o Espírito Santo como selo. Está selado, é de Deus. Ninguém toca. É dele. E por causa dessas misericórdias, Paulo fala, se ofereçam. Não é se ofereçam para serem alguma coisa, não, é se ofereçam porque vocês receberam. E aí tem duas ordens no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Duas ordens, não se amoldem e transformem-se. O que é amoldar? Tomar forma, né? Eu coloquei ali, ó, quem gosta de cozinhar e fazer um bolo, eu gosto de comer. Pode me chamar para comer. Aqui tem Posto Caldas, pessoal que está em Belo Horizonte, lá em Boa Esperança, lá, por favor, não assusta não, porque aqui é difícil de manter uma dieta controlada aqui, viu? Quem vier para cá já está sabendo.
Então é tomar a forma, é realmente colocar e se amoldar aquilo. E a gente, então ele fala para a gente não tomar a forma do mundo, né? Mas nós estamos inseridos no mundo, não estamos? E esse mundo, os valores dele são em sintonia com os valores do reino de Deus, os valores dele. Vamos ver? Mas e a gente? A gente está moldando? A gente está ficando... Como que a gente está ficando? Parecido com Cristo ou parecido com o mundo? Qual é a sua forma? Aí eu selecionei alguns versículos para a gente refletir se a gente está tomando a forma do mundo ou se a gente está transformando pela renovação da nossa mente. Gênesis 2, 24. Lá fala o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o padrão de Deus para o casamento, para a relação entre homem e mulher. E esse simples versículo aqui tem muita aplicação. Jovens, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir à sua mulher. Relação sexual antes do casamento, fora do casamento, é pecado. Porque o homem deixa o pai e mãe se unir à sua mulher, não é várias. Não tem test drive. Não tem nada disso no padrão de Deus. E aí eu pergunto para vocês, como que é o padrão do mundo? É esse padrão? Nós somos influenciados a seguir qual padrão? Aquela forma lá, a gente está sendo amassado para ficar no padrão de Deus ou amassado para ficar no padrão do mundo? Outro ensino, né, que eu acho que hoje é difícil de poder falar isso, né? É o homem e a mulher. Hoje, qual que é a influência que o mundo está querendo exercer sobre nós? Pode tudo. Você pode ser o que você quiser. Mas não é o padrão de Deus. E como que é o nosso padrão? Rogando pelas misericórdias de Deus, abandonando, não deixando se amoldar pelo padrão do mundo, ou, pelo contrário, deixando amoldar pelo padrão do mundo. Mas tem mais. Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais, os pais no Senhor, pois isso é justo. Filho, não tem o que questionar, é obediência. Ah, mas meu pai, né, meu pai, sei lá o quê, minha mãe também, eles estão muito antigos, o mundo mudou. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é a obediência. E hoje o padrão do mundo é o quê? Filho pode fazer o que quiser, né? E como que a gente está educando os nossos filhos? Como que os filhos estão tratando os seus pais? 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Dependendo do lugar que eu falar, citar essa parte com essa ênfase que eu dei, assim, mais frágil, né? Eu vou ser o quê? Apedrejado, né? Criticado. Mas olha o texto, gente. Que mulher que não quer ser tratada assim? Fale a verdade. Isso é como uma taça de cristal. Você não trata uma mulher como uma roda de carro. Você trata ela como uma taça de cristal. Mulher às vezes pede para o marido, leva essa bolsa aqui para mim, por favor. Não, você dá conta de carregar isso aí? Você fala assim. Mas o mundo está caminhando para isso. Ué, você faz tudo, você não quer tudo? E ali fala para tratar ela como uma parte mais frágil, com carinho, com respeito. E ali está falando que ela é menor do que o homem? Ela é co-herdeira. Gente, isso daqui foi escrito há 2000 anos. Ela é co-herdeira, tem a mesma dignidade. Ela recebe a mesma coisa de Deus. Ela é filha adotiva de Deus também, se ela crê em Jesus. E onde que está o preconceito aqui? E a gente está ficando acanhado. Não posso tratar a mulher com mais carinho, com uma atenção, abrir uma porta de um carro, fazer um agrado assim. Não pode mais.
Tem que ser uma roda de carro, não pode ser uma taça de cristal? Qual que é a forma que a gente está tomando? Salmo 127, 3-5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na mocidade. Como é feliz o homem cujo aljava está com um cachorro. Tá o quê? Tá o quê, gente? Cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Quantos filhos uma pessoa pode ter hoje? Um? Ah, melhor ter um pet? Dá muito trabalho? Você tem 2 irmãos? Gente, eu tô trazendo isso daqui para vocês, para a gente refletir. Porque assim, eu não estou entrando na seara de planejamento familiar, não é isso. Estou falando que a gente às vezes toma a forma do mundo e nem percebe. Nem percebe. Às vezes você tem condição de ter a bênção de Deus, de ter muitos filhos. Tem total condição. Mas você está moldado pelo mundo. Não pode. Provérbios 11:4. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. O que você está buscando? Você está buscando a retidão de vida? Ou está buscando a riqueza? Quanto tempo a gente passa buscando a riqueza, meus irmãos? Quanto tempo? E o que ela vai valer? Mas como que é o nosso tempo? O que a gente gasta? O que a gente procura? Qual que é o nosso planejamento? O planejamento nosso é crescer na vontade de Deus ou ficar rico, né? Eu estou falando, gente, não é errado você querer uma situação de vida boa, confortável e tudo, mas o coração está nisso. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. O mundo vive nesse valor? Fale a verdade. Nós estamos vivendo nesse valor? Quando você tem uma promoção no seu trabalho que você nem estava esperando, você fala: não, vou ajudar meu irmão. Agora eu vou poder ajudar meu irmão. Ou você fala assim: agora eu troco de carro. Agora eu saio do Honda 2015 e passo para o 2021. É errado isso, Douglas? Aí é você com Deus. Mas o que está falando aqui, que o próprio Senhor Jesus falou, Paulo citando ele, a maior alegria em dar do que receber. Qual a sua forma? Efésios 5:3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza nem cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Gente, a Bíblia fala que não pode ter nem menção, quanto mais praticar. Não é nem menção. Então, imoralidade sexual, pornografia, isso é pecado, gente. Isso é pecado, isso é fora do padrão de Deus. Isso é se amoldar ao padrão do mundo. O mundo vive isso. Nas nossas conversas, a gente se posiciona nesse sentido de não haver nem menção, ou a gente entra na onda. E mais, e a nossa prática, não pode ter nem menção. Ah, não, mas é para apimentar a relação. Para apimentar a relação, nós vamos... Qual é a nossa forma? Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz esse! E a gente não precisa nem sair de casa agora para colocar na roda aí dessa turma aí, não. Quem que a gente está seguindo no YouTube, no TikTok, no Twitter, sei lá, quem que está influenciando a gente? São os zombadores? Meus irmãos, a vida cristã é uma vida maravilhosa para ser vivida, mas vivida em santificação diária. Ela é maravilhosa. Levando aos pés da cruz o nosso pecado, porque nós não conseguimos cumprir sem a ajuda de Deus, nada.
nada, é a graça de Deus. Mas eu trouxe a reflexão aqui para os irmãos para mostrar que o mundo nos influencia mais do que influencia, ele nos condiciona. Efésios 4, 29, só falar dessa questão que o mundo condiciona, pode parecer até meio loucura, mas tem uma patente no Google falando do controle do comportamento do espectador pela frequência de monitor e TV. Depois, se os irmãos quiserem, eu até trouxe aqui a patente. Qual que é o número da patente? Então, às vezes a gente está pensando que está determinado comportamento, a gente está sendo condicionado, não é nem influenciado, é condicionado. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O que é uma palavra torpe? Vocês sabem? A palavra torpe é uma palavra imunda. É um palavrão. É um palavrão, uma palavra imunda, imoral. Gente, no nosso meio tem palavrão? No nosso meio tem palavrão. Nós estamos numa igreja. Aí fora, mais do que tem, mas nós estamos tomando a forma do mundo, o padrão de Deus é outro. Ah, mas o quê? O que a gente quer viver? A gente quer viver na forma de Deus ou na forma do mundo? É uma escolha, Deus permite a gente escolher isso. Eu selecionei muitos versículos, irmão, para a gente ficar instigado mesmo, para ver quanto somos influenciados ou condicionados a seguir um padrão que não é o padrão de Deus. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, está aproximando o dia, eu acredito nisso. Jesus está voltando. Nós estamos vendo coisas que são indizíveis. É um padrão completamente... O pastor Marcelo, na última pregação, porque eu tinha mandado um vídeo num grupo de um movimento, né, que teve nos Estados Unidos, e o pessoal chutando a Bíblia para lá e para cá, fazendo bola, depois colocou lá num vaso sanitário. Quando eu vi aquilo, eu confesso que eu falei assim, gente, eles estão chutando a salvação deles. É como se tivesse um náufrago ali numa ilha deserta e passa o navio e ele dá um chute no navio e vai embora, e morre. É isso que está acontecendo. É a salvação de todo aquele que crê. Não é dos perfeitinhos, não, porque aqui não tem nenhum. Não tem nenhum santo aqui. No sentido de santo sem pecado, porque o sentido bíblico de santo é separado para Deus. Aqui tem vários, né? Se não todos, se Deus quiser. Então, e hoje, o desigrejado é um movimento. Não, eu sou crente desigrejado. Gente, isso está acontecendo. Isso é contra a palavra de Deus. Isso é tomar a forma do mundo. Olha aqui, a quantidade de cadeira que tem aqui para o pessoal estar sentado. Então, a transmissão, bacana, tem pessoa que não pode vir e tal, mas, gente, é reunir como igreja. E como que a gente tem que fazer? A gente tem que encorajar uns aos outros. Não é criticar, fulano não vem, sei lá, não, é encorajar, falar, meu irmão, você está perdendo. Provérbios 16, 31. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Como que são tratados os idosos na nossa sociedade? Como que eles são tratados? Super bem. A sociedade segue esse caminho aqui. Se você tiver aí uns 45, 50 anos, você arruma um emprego facinho. Facinho. 60 anos, você está empregado aqui. Por quê? Porque é uma fonte de sabedoria. Uma pessoa idosa. Ela pode não ter aquele pique do mais jovem, mas ele sabe o atalho. Tem sabedoria. Mas é assim que é tratado? E como que nós tratamos os nossos idosos, os nossos avós, bisavós, com aquela paciência, escutar, falar, gente, isso aqui diz que quando morre, não sei que ditado que fala assim, que quando morre uma pessoa idosa, morre uma biblioteca, né? Não sei se alguém já ouviu isso assim, mas morre uma biblioteca. E é verdade, né? Quanto conhecimento que
Não se foi? E será que a gente está aproveitando nisso na nossa família, da pessoa idosa sentar e falar, gente, deixa eu conhecer mais, né? Abreviar, até tem um atalho, porque tem muito conhecimento ali. Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Quando você recebe o seu justo salário, a primeira coisa que você pensa é, vou levar à casa do Senhor, que é dele, vou em honra a ele, vou entregar dízimo, oferta, o que está precisando? Honrar a Deus com as primícias. Primícia é o primeiro, viu? Primícia é o primeiro. E como que o mundo fala? O mundo segue isso aqui? Vamos levar para Deus? Levar para Deus. Ah, não, vai dar dinheiro para pastor? É isso que o mundo fala. E a gente? O que a gente faz? O que a gente pensa e o que a gente faz? Falei para vocês que são duas ordens. Não se amoldem, e eu acho que eu já instiguei os irmãos aqui que nós estamos tomando a forma, nós não estamos cumprindo a ordem de não amoldar, nós temos a forma do mundo. Nós precisamos da graça de Deus. E o outro é o quê? Transformem-se pela renovação da mente. Essa palavra transformar, ela é uma metamorfose. Todo mundo conhece a metamorfose da borboleta? Né? A gente estuda isso, é lindo, né? E a ideia é essa mesmo. Sair de um casulo feio para uma borboleta linda. Nós precisamos, meus irmãos, sairmos do nosso casulo feio e deixar Deus nos transformar numa borboleta linda para a glória dele. Então, transformar é não viver como as pessoas do mundo vivem. Isso é transformar, ué. Se eu estou do mesmo jeito que as pessoas vivem, não transformei nada. Eu estou moldado ao que o mundo é. Mas, Douglas, como? Eu estou inserido naquele mundo. Eu sofro influência. E você me falou que mais, eu sou condicionado. Olha o que fala lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente precisa colocar essas coisas na nossa mente. São essas coisas que devem. Agora eu voltando lá, em Netflix, é isso que a gente encontra? Vamos ser sinceros. Às vezes pode ter até um seriado lá, gospel, né? Mas é uma isca para você cair nos outros. Sinceramente, assim, minha opinião, né? Mas quanto tempo que a gente está gastando nisso? Será que a gente está ocupando, pensando nas coisas excelentes? E mais do que pensar, 1 Pedro 1:15-16 fala assim, mas assim como é santo aquele que os chamou para serem santos, vocês também em tudo o que fizerem, lá é pensar, que é fazer, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus nos fala para sermos santos, para fazermos tudo de forma santa, ocupando a nossa mente com aquilo e fazendo de forma santa. Mas e aí? Como é que a gente obtém a santificação? Como é que eu vou ser santo? Efésios 5:15-20 fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha aí, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, o Espírito aqui maiúsculo, o Espírito Santo, falando entre si. Olha lá, falando entre si. Como que a gente deve conversar uns com os outros? Com palavras torpes e imorais? Não, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças, gente, agradecendo a Deus. Deus nos perdoou. Lembra das misericórdias dele lá? Aquilo lá tudo ele nos deu gratuitamente.
dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus. É isso que a gente deve fazer. E como que a gente está gastando tempo com isso? Para buscar isso? Aí eu instigo os irmãos, porque para mim, a gente está naquela parte final da história, que fala lá em 2 Timóteo 3, 1, 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos tranquilos. Vocês estão visualizando que não tem alguma coisa que nos leva a pensar que as coisas não vão melhorar? Ou vocês estão, assim, otimistas demais? Eu não sei se é porque eu pesquiso, eu gosto de ver muito essas coisas. Eu trouxe até essas, não sei se os irmãos conheciam essa questão de alimento de inseto, de carne em 3D. Eu gosto de estar acompanhando essas coisas e, sobretudo, nos países europeus e nos Estados Unidos, porque aconteceu lá, vai chegar aqui. E o que está acontecendo lá, gente? Na Holanda está proibindo 30% das pessoas de produzirem alimento para si e para os outros. Isso vai dar certo? Vamos pensar, né? Se chegasse aqui, não, gente, já tem 30%, já está todo mundo desempregado, vocês se virem aí, a gente vai dar alguma coisa e... Vai dar certo isso? Não tem como dar certo. A gente visualiza que está dando errado. Aí eu fico pensando, será que isso, que eu que não sou nenhum estudioso nessas áreas e tal, vejo que isso não vai dar certo, será que isso não está sendo programado para dar errado? Saibam disso, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E a Bíblia fala, meus irmãos, e a gente não se dá conta disso, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo e as coisas que vêm muito coordenadas no mundo, eu aconselho os irmãos, sejam um pouco céticos. Não é para não acreditar, não, mas sejam um pouco céticos. Está vindo essa onda verde aí, né, de tanta coisa. Eu fico preocupado com isso, porque é uma onda verde, vamos pegar do nosso país, uma onda verde, mas nós não damos conta de tratar os rios urbanos. E nós estamos preocupados com coisa distante demais. Será que está certo isso? Vamos ser céticos um pouco, porque o mundo jaz no maligno. Agora, olha como que serão os últimos dias. Eu até coloquei lá uma pergunta, seriam os tempos atuais? Os homens serão egoístas. O que é egoísta? Não compartilhar, né? É a pessoa que só pensa em si. Eu quero ser feliz. Alguém já escutou isso? Eu mereço ser feliz? Não, mas, cara, não toma essa atitude, não faz isso, cara. Isso daqui a Bíblia não fala para você não fazer. Não, mas eu mereço ser feliz. Avarento. O que é o avarento? O murrinha, mão de vaca, né? Falando em animal, né? Mão de vaca. É o que tem amor ao dinheiro. Ele ama o dinheiro. Mas isso não está acontecendo nos nossos dias, não. Presunçosos, arrogantes, blasfemos. Eu acabei de citar aqui o negócio da Bíblia, né? Blasfemos, não respeita. Querem respeito, mas detonam a fé dos outros. Presunçosos, né? Eu passei ali presunçoso. O que é presunçoso? É pessoa que se vangloria, se acha, né? Não, né? Olha como eu sou bom, sou maravilhoso, bem-sucedido. Olha os meus títulos. Arrogante. Olha o arrogante ali. Que é aquele que se sente superior aos outros. Mas isso não acontece nos nossos dias, não, né? Desobediente aos pais. Olha só que interessante, né? Lá para os filhos, lá, né? Fala para obedecer e aqui o sinal dos últimos dias é a desobediência aos pais. E eu estou falando assim, gente, eu tenho 38 anos. Eu tinha um maior respeito com os meus pais. Meus pais são falecidos, mas eu tinha um maior respeito com os meus pais. Não tinha muito porquê, eu tinha respeito, era a figura dos pais. Mas parece que isso está diluindo. O pai deixou de ser aquela figura, o pai e a mãe, né? Aquelas figuras assim que a gente admira, quer ser como, tal, não. Parece que estamos sendo condicionados a pensarem que, como filhos, somos melhores do que os nossos pais. E o desejo dos pais é esse mesmo. Eu desejo para os meus filhos que meus filhos sejam melhores do que eu. Mas eles se acharem melhores e quererem passar por cima da autoridade, isso é pecado.
isso é desobediência à palavra de Deus. Eu, como pai, como autoridade de Deus, não posso admitir. Com amor, com carinho. E aqui a questão, com a disciplina de Deus, né? Que também é errada. Eu não coloquei esse. Eu pensei em colocar esse versículo, né? O pai que ama o filho não poupa a vara. É a disciplina. É um escândalo. Eu falo, não pode um negócio desse. São ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. São cruéis, não têm misericórdia. Inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas isso não acontece não, né, gente? Mais amantes dos prazeres do que... Não tem temor de Deus mais. A pessoa faz e não interessa. Ah, ninguém está vendo. Deus está vendo, cara. Aquele vídeo que você está assistindo lá no oculto, lá, Deus está vendo. Se arrependa. Ele está pronto para perdoar. Tendo aparência de piedade. Gente, é dentro da igreja. Tem aparência de piedade. Isso está falando aqui para dentro da igreja. Isso não acontece só lá fora. A gente está falando mundo e tal, mas a reflexão que eu queria trazer para os irmãos é que nós precisamos nos policiar diariamente, santificar diariamente, porque nós tomamos a forma do mundo. Ou sou só eu? Sou só eu, então, aqui. Essa palavra foi só para mim, mas está valendo se foi só para mim. Mas nós tomamos a forma do mundo. Não é para olhar para o vizinho que está tomando, não. É você. É com você que eu estou falando. Que forma você tem? Que forma você tem, Douglas? Que forma você tem? O que estão vendo de você? Estão vendo o mundo ou estão vendo Jesus Cristo presente? Confundindo. Tanto é que aconteceu isso, né? Começaram a chamar de cristãos porque confundiram com Jesus. Falaram, isso parece demais com aquele que viveu aqui no nosso meio aqui. Está acontecendo isso? O que transforma a gente? Eu dei algumas passagens bíblicas que são diametralmente opostas aos valores do mundo. Diametralmente opostas. A gente tem que buscar na palavra de Deus. Mais e mais. Hoje ainda mais. Gente, se no tempo de Paulo ele falou assim, não se amolde ao padrão desse mundo, gente, hoje muito mais, está muito pior. Está muito pior. E Paulo falou para aquele povo daquela época, falou, gente, não se amolde aos romanos, não. A gente está quase falando, é melhor ficar um pouquinho como os romanos do que da atual conjuntura. Está tudo doido. Tem padrão. E o padrão é para o nosso mal. É para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem que não quer isso, gente? Viver uma vida boa, agradável e perfeita. É maravilhoso. E a gente está o quê? Indo para todo, como a gente escutou no domingo, né? A gente está indo para todo canto e pregando isso? Ou estamos acuados? Nossa, o povo não aceita isso de jeito nenhum. A nossa função, igual a minha função aqui, que foi incumbida pelo pastor João Marcos na loucura dele, foi trazer a mensagem. O que Deus vai fazer no coração de cada um dos irmãos, eu oro para que transforme o meu coração e o coração de vocês. Mas é só Ele que pode fazer isso. Porque de nada adianta estar só na mente. Você viu lá? Que ocupe a sua mente, mas que façam com santidade. Não adianta só o conhecimento teológico da Bíblia. Eu conheço tudo, tal, não tem prática nenhuma. Agora também não adianta praticar o que você não sabe. Você tem que saber e praticar. Então é oração e conhecimento das Escrituras. Olha o sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Fala lá em Filipenses 3, de 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Gente, é sacrifício. Vocês estão entendendo que é sacrifício? Quem pode levantar a mão que é sacrifício? É doação completa. Levanta a mão quem entendeu o que é isso. É isso. É dar tudo. Tudo. Você vai morrer para você mesmo e vai viver para Deus. Paulo fez isso. Então, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco, como algo que não vale nada, para ganhar o quê? A Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé.
para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me, agora sim, conformar é o quê? Tomar forma. Conformando-me com ele na sua morte. Você não está aqui para viver para você não, meu irmão. Você está aqui para viver para Deus. Ou então você não é dele. Não é? Você não é dele. Jesus fala que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. A comprovação do seu amor por Deus é a obediência a ele. Conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar o alvo que também foi conquistado em Cristo. Vamos prosseguir para o alvo, meus irmãos. Eu acho que tal como eu, alguns, se não todos, têm que pedir perdão para Deus. Por diversos pecados, se não todos. Falar, Deus, eu estou tomando a forma do mundo. Na verdade, eu estou igualzinho. Me perdoa. Mas o diabo, ele é astuto. Ele tem duas estratégias muito eficazes na vida dos crentes. É falar, você não vale nada. Você errou. Cara, você errou, não vale nada. Que é parcialmente uma verdade, né? Vamos pegar assim, igual ele fez com Jesus, né? Na tentação, ele citou lá, é verdade. Que é mentira, né? O pai da mentira vai citar meia verdade para confundir, né? Então você não vale nada. Uai, peraí. Mas Jesus veio e morreu a morte que eu merecia. Eu sou dele. Eu pequei. Mas Jesus me perdoa, porque a tua cruz, o sacrifício seu me perdoa de todo pecado. João fala isso na sua carta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e só perdoa e purifica de toda injustiça. Então, gente, vamos esquecer das coisas que para trás ficaram, pedir perdão, arrepender, esquecer das coisas que para trás ficaram e vamos prosseguir para o alvo. Vamos para o alvo, o nosso alvo é Cristo. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, que foi algo que mexe muito comigo, que é essa questão da santificação. Eu acho que está o momento da igreja levar a sério o que é a palavra de Deus. Sempre foi o momento, mas agora, o mundo que está aí fora, que está vivendo essa loucura, eles estão absolutamente necessitados de uma igreja fiel, que segue os mandamentos e que fale para eles, há perdão para os seus pecados, há uma nova vida para você. E, cara, não interessa o que você fez. Você pode se arrepender e Jesus pode perdoar todo pecado. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Muito obrigado aí a presença dos visitantes. Espero não ter assustado. Mas a palavra de Deus é maravilhosa e ela transforma a nossa vida, transformou a minha. Eu, desde 2004, que eu fui alcançado por essa graça maravilhosa, e a gente vê o quanto que a gente necessita disso aqui. Eu preciso dessa palavra. Eu preciso diariamente, é diário, é um sacrifício diário. Não é só num domingo, numa quarta-feira, que a gente escuta assim e fala, não, é todo dia, é um sacrifício vivo, santo e agradável. O nosso culto a Deus, quando a gente entrar aqui e vai cultuar publicamente a Deus, nós devemos lembrar da misericórdia dele, que nos fez filhos, que nos perdoou dos pecados, que pagou o preço que a gente não podia pagar. Essas são a misericórdia de Deus. Portanto, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. É porque eu lembro das misericórdias, é que eu tenho condição de oferecer um culto genuíno para o meu Deus. E no aspecto prático do versículo 2, vem para a gente transformar pela renovação. Não amoldar ao mundo, mas transformar pela renovação. Esse é o aspecto prático do dia a dia. Amém? Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças e pedir a Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Vendo alguns poucos versículos da Tua palavra,
Eu vejo o quanto estou distante de Ti. Muitos irmãos sentiram a mesma coisa, Pai. Nos perdoa, Pai. São pecados. Não deixa a gente olhar para o vizinho, não, Pai. Deixa a gente olhar só para a nossa vida nesse momento aqui. E, Deus, traga a memória aqui dos meus irmãos e em mim, Deus, o pecado que a gente tem cometido, imoralidade sexual. Deus, desconsideração com a Tua igreja, deixa de congregar e está tudo certo. Isso não causa nada na gente. Oh, Deus, a obediência dos filhos aos pais. Deus, o casamento, a pureza antes do casamento, relações sexuais de toda forma, ficar aqui. Na minha época era assim, ficar aqui, ficar ali. Isso é errado, Pai. Isso não é o padrão do Senhor. Nós não queremos nos amoldar, Deus, ao padrão desse mundo. Nos ajude, Deus. Nos ajude pela Tua palavra, Pai. Nos ajude com oração. Nos ajude, Deus, na comunhão dos irmãos, no serviço à igreja, Pai. Quanta necessidade há aqui fora, Deus, nesse mundo que está chegando no fim, Pai. O Senhor está voltando. E o Senhor tem mais dos seus, como a gente viu no domingo, Pai. O Senhor tem mais dos seus aí fora. E a gente está acanhado, está com medo, Deus, de falar dessas coisas, que casamento é homem e mulher. Não é outra coisa. E é só um homem e uma mulher, não tem dois, não tem três, não tem nada, Deus. É assim que o Senhor quer. E é assim que é bênção para a nossa vida, é assim que é bom, é assim que é perfeito, é assim que é agradável, Deus. Deus, que a gente possa confiar na Tua palavra verdadeiramente. Deus, que o Senhor possa encontrar uma igreja fiel ao Senhor quando o Senhor voltar, pura, sem mácula, Deus. Por favor, faça isso de mim, Deus. Me lava, me purifica, Deus. O Senhor falou que perdoaria e purificaria, Deus. Me perdoa, Pai. Me perdoa pelo olhar impuro, pelo lábio impuro, Deus, pelo ouvido, Deus. Pai, por ver o que não precisava ver, Pai. Deus, perdoa os meus irmãos aqui, Pai. Tem muito pecado mesmo, Pai. Somos pecadores, somos pó. Mas eu estava falando com os meus irmãos que o nosso inimigo tem duas estratégias. Um é achar que nós não somos nada, o outro é achar que a gente é tudo. Não é nenhuma coisa nem outra, Pai. Nós somos co-herdeiros em Cristo, Pai. Nós somos, Deus, presenteados pelo Senhor, com a graça, com a salvação, Pai. Nós somos co-herdeiros em Cristo, sim, Pai. Nós somos filhos adotivos do Senhor, mas foi pela Tua graça e não pela nossa bondade ou pelos nossos atos de justiça, Pai. Deus, foi pelas Tuas infinitas misericórdias, Pai. Deus, Jesus veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, Pai, como estava lá na profecia, Pai. Morreu e ressuscitou no terceiro dia, e nós cremos que Ele está vivo, e em breve nos buscará, Pai. E nós queremos viver cada segundo, Pai, dessa vida, para a honra e glória dEle, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Nós somos agradecidos a Ele pelo que Ele fez por nós, Pai, pelo que Ele fez por nós, e tem feito e fará ainda mais. Deus, nos segure mesmo nos Teus braços, como galinha ali, nas asas, o pintinho nas asas da galinha, Pai, só protegendo a gente do mundo mal, Pai, mas que a gente tenha ousadia e intrepidez, Pai, não para a gente achar que é soberbo, achar que pode mais, mas para que a gente possa amar esse mundo e levar o evangelho da salvação também para eles, Pai, tal como eu fui alcançado, e muitos irmãos aqui que estão aqui na igreja e estão nos escutando, Pai, e aquele que está escutando a gente, que ainda não tomou uma decisão com Jesus, que Ele só possa trazer ao coração dele, Pai, o arrependimento dos pecados, a consciência de que a situação dele diante do Senhor não é boa, mas que o Senhor proveu uma saída, e a saída é Jesus Cristo, Pai. Obrigado por essa palavra, nos leve em segurança para a nossa casa, e que o Senhor possa, Deus, continuar a trazer a memória, Deus, nos colocar a memória a Tua palavra, e todos os detalhes dela, Pai, para que a gente possa, Deus, viver e praticar atos de santidade, Pai, pensando e agindo da forma que agrada ao Senhor. É o que nós oramos e pedimos no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, boa noite a todos.